Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 19º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Os textos que nos são apresentados para reflexão, como primeira leitura, livro da sabedoria, capítulo 18, versículo de 6 a 9. O salmo responsorial é o salmo 32. Como segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 2, depois de 8 a 12. O evangelho é o evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo de 32 a 48. Estamos vivendo o mês vocacional. Dia 1º de agosto começou o mês vocacional. E celebramos este domingo, o primeiro domingo do mês vocacional. E nós sabemos que cada final de semana, cada domingo, a igreja nos convida a rezarmos por uma vocação específica. Neste domingo, o primeiro do mês vocacional, somos chamados a rezar pelas vocações ordenadas: diaconal, sacerdotal e episcopal. No segundo domingo, somos chamados a rezar pela família, pela vocação matrimonial. O terceiro domingo, pela vocação religiosa, pelos religiosos, pelas religiosas. E no quarto domingo, rezarmos pelas vocações leigas, o fiel leigo na igreja, aquele que vive a sua fé como leigo, servindo a Igreja de Cristo. Para podermos refletir sobre vocação, precisamos entrar nos textos litúrgicos que nos apresenta a Igreja neste 19º domingo. E os textos nos ensinam que precisamos viver nas nossas vocações a virtude da paciência, a virtude da fé e a virtude da esperança. Estas três virtudes estão presentes em cada uma das leituras que a liturgia nos apresenta. Por que a paciência? Na primeira leitura da sabedoria, o livro da sabedoria nos apresenta a paciência do povo para esperar a libertação do cativeiro. E aí eles têm que viver a fé, porque a fé faz lembrá-los que Deus já havia agido desta maneira com o povo que ficou cativo no Egito. E ali ficaram 400 anos como escravo. E foi necessário a fé para aquele povo acreditar: Deus não nos abandonou. Deus está presente em nossas vidas, mesmo depois de tantas gerações viverem a paciência e acreditar que Deus iria um dia libertar o seu povo. E exatamente essa libertação aconteceu, porque Deus
realizou a sua obra, o seu prodígio. E aí é necessário, para que seja vivida a virtude da paciência e da fé, a esperança. Porque esperar 400 anos sem esperança é impossível. E aquele povo no cativeiro tinha a esperança que Deus ia mandar um libertador para libertá-los. E assim aconteceu, daquele povo sair e voltar para a sua pátria, voltar para aonde eles nunca deveriam sair. E saíram por quê? Por causa do pecado. Aí refletimos por analogia. Adão e Eva saíram do paraíso por causa do pecado. Nós saímos do caminho de Deus, nós saímos até mesmo do caminho do céu por causa dos nossos pecados. A segunda leitura também nos leva à reflexão destas três virtudes: paciência, fé e esperança. Quando a carta aos Hebreus relata a figura de Abraão, toda a experiência que ele teve no chamado vocacional que Deus fez em sua vida. Porque Abraão teve que ter paciência, esperando acontecer na sua vida a promessa de Deus. Deus havia prometido para Abraão que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu ou como a areia da praia. Mas esta promessa não aconteceu logo que Deus havia dito. Houve uma longa caminhada de Abraão para que a promessa se realizasse. E no tempo da paciência de Abraão, Deus foi maturando a sua fé. E por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Acreditou nas promessas de bênçãos de Deus. Acreditou em tudo aquilo que Deus havia dito e abandonou toda a sua vida antiga, a sua vida velha, para poder caminhar no escuro, confiando na promessa de Deus. E por isso ele foi extremamente abençoado em sua vocação, na sua vida, porque esperou em Deus. A esperança de que Deus vai realizar a sua promessa deve ser a seiva da nossa vocação, acreditando que os prodígios de Deus irão se realizar quando confiamos e colocamos a nossa vida em suas mãos. Porque a nossa vocação só será realizada plenamente no momento que eu colocar a minha vida nas mãos de Deus. E o Evangelho nos direciona para esta mesma reflexão. No momento que encontramos no Evangelho algumas parábolas que convida primeiramente o servo não ter medo, mas
esperar pacientemente a volta do seu Senhor. E nos ensina o Evangelho de hoje que esperar pacientemente não é esperar sem fazer nada, mas colocarmos as nossas virtudes em prática, como cuidar dos irmãos, usar os bens materiais não como valores maiores, mas relativos. Tudo deve ser neste mundo relativizado em relação do nosso bem maior, que é Deus. Usamos, sim, tudo neste mundo, mas todo uso que fizermos deve ser usado para atingirmos o nosso objetivo, que é nos encontrarmos com Deus, consequentemente, nos encontrarmos com o paraíso perdido e assim vivermos nossa vocação com um único objetivo, de voltarmos para onde nós nunca deveríamos ter saído, que é o paraíso. Aí é necessário termos fé. E para ter fé é importante que haja vigilância. E as parábolas que nos apresenta o Evangelho de hoje, que compara a nossa espera com a realidade do ladrão, que pode chegar a qualquer hora para roubar a casa. Se nós soubéssemos que hora, que dia viria um ladrão em nossas casas, nós nos colocávamos em vigília para que não fôssemos pegos de surpresa. E exatamente isso que o Evangelho pede para nós hoje. Esperarmos vigilantes a vinda de Jesus, porque ele pode chegar de uma hora para outra. E aí, cada um, na sua vocação, deve estar vigilante. E essa vigília nos leva cada dia mais a nos aperfeiçoarmos na santidade. Santidade como sacerdote, santidade como família no relacionamento matrimonial, santidade na vida consagrada, santidade como leigo na igreja. Porque corremos o risco de acharmos que o Senhor está demorando e relaxarmos em nossas vocações. Por isso o Evangelho vai dizer: aquele servo que percebe que o Senhor está demorando e começa a bater nos seus irmãos, começa a embriagar-se, começa a viver uma vida contrária às instruções que deu seu Senhor, quando o Senhor voltar, será tratado com maior rigor. E aí nós podemos entender que a vocação, seja ela qual for, só pode ser vivida e chegará ao êxito final quem procurar viver e aperfeiçoar-se na paciência, na fé e na esperança. Que um dia o Senhor voltará
e dará para nós as suas riquezas, que não poderemos comparar com nada neste mundo. E aí entendamos o que nos ensina o Evangelho. Nem ouro, nem prata, nem qualquer bens materiais pode tomar nos nossos corações o lugar que pertence unicamente a Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.